Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre um texto bastante conhecido no nosso meio, que é Tiago capítulo 4 e o versículo de número 5. Nós estávamos dando aula hoje e esse texto surgiu em sala de aula e eu fiz alguns comentários e foi pedido aos alunos que gravassem um vídeo tratando desse texto. Vamos ao texto. Diz assim, Tiago capítulo 4 e o verso 5. Diz assim, ou cuidai vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Então, Tiago 4, 5. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. A interpretação consagrada e sacramentada, principalmente no meio pentecostal, é que Tiago 4,5 está falando do Espírito Santo e não do espírito humano ou alma. Quais são as razões para entender esse texto de Tiago 4,5 como sendo o Espírito Santo aqui? Primeiro ponto, que o Espírito aí ele está com letra maiúscula. E toda a palavra onde a primeira letra começa com maiúsculo, nós sabemos que fala de nome próprio. Então, a partir daí diz, não, é o Espírito Santo, porque está com letra maiúscula. Segundo ponto, ele diz que o Espírito que ele faz habitar em nós. Então, todas as vezes que nós falamos que o Espírito habita em nós, logo vem outros textos tratados por Paulo, Pedro, João, em que os apóstolos vão dizer que o Espírito Santo habita em nós. Então, primeiro ponto, o Espírito aparece com letra maiúscula. Segundo ponto, a palavra habitar já pressupõe a ideia de que seja o Espírito Santo. Terceiro ponto, é que diz lá que as Escrituras assim o diz. Vamos dar uma olhadinha lá. Ele vai dizer, porventura não diz as Escrituras? Ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras? Então o terceiro ponto é que quando o Tiago faz menção aqui às Escrituras, está reforçando a ideia que as Escrituras em outras passagens do texto faz menção do Espírito Santo. Mas tem um ponto aqui que nós não sabemos a que texto especificamente Tiago ele faz referência. Existem algumas possibilidades. A primeira possibilidade é que quando Tiago fala, afirma as Escrituras, ele está fazendo uma junção de textos aqui. Está fazendo uma junção de Gênesis 6,3, de Gênesis 8,21, de Êxodo capítulo 20, verso 3 e 5. Olha o que diz em Gênesis capítulo 6 e verso 3. Então diz o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, possivelmente, Tiago está fazendo uma combinação de Gênesis capítulo 6, verso 3, Gênesis capítulo 8, verso 21, Êxodo capítulo 20, versículo 3 e 5, que diz assim dessa forma, Êxodo capítulo 20, e o versículo 3 e o verso 5. Diz assim, não terás outro Deus diante de mim. Verso 5, não te encurvarás a elas nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, segundo a primeira possibilidade aqui, que Tiago está fazendo menção, que não é em vão que as Escrituras afirmam, então ele estaria fazendo uma junção desses textos aqui. Gênesis capítulo 6, verso 3, Gênesis 8, 21, Êxodo capítulo 20, verso 3, 5. Então ele acopla todos esses versículos para criar o seu texto aqui. Não é assim que afirma as Escrituras?
A outra sugestão para entender essa colocação que Tiago faz aqui, que ou cuidais vós que em vão diz as Escrituras. A outra sugestão diz que a citação foi tirada de um texto da Septuaginta que já não existe mais. Então, possivelmente ele poderia ter tirado esse texto aqui, afirma as Escrituras, da própria Septuaginta. Essa é uma possibilidade também. A terceira opção afirma que as palavras citadas vêm de um livro apócrifo também, que ninguém sabe dizer que livro é esse. Uma quarta possibilidade, a expressão afirma as Escrituras, no versículo 5, na verdade, aplica a citação do Antigo Testamento no versículo 5 do texto que nós estamos lendo aqui. Olha, do versículo 6. Então, quando ele diz lá, afirma as Escrituras, no verso 5, ele está fazendo uma aplicação, citação do Antigo Testamento no versículo 6 do texto em questão. Antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então esses são os argumentos a favor de se interpretar o verso 5 aqui como sendo o Espírito Santo e não o espírito humano. Mas vamos trabalhar um pouquinho o texto para nós vermos se de fato o que está sendo dito aqui é o espírito humano ou é o Espírito Santo. Quais são a interpretação a favor de que o texto aqui está falando não do Espírito Santo, que é a linha que eu creio, é a linha que eu entendo, que aqui não está falando do Espírito Santo. Primeiro ponto, qual é o assunto que Tiago trata em todo o seu livro? O assunto geral que Tiago trata, ele vai tratar de vários assuntos, mas o assunto geral que ele vai tratar, ele vai falar de várias questões práticas. Várias questões práticas, vai ter algumas questões particulares também, que ele vai tratar nesse texto em questão. E eu tenho que me basear no assunto geral. Então, o assunto geral ele vai tratar de vários assuntos. Dentre esses vários assuntos que ele vai tratar, no capítulo 4, especificamente, ele está tratando de mundanismo. Então, e mundanismo não tem nada a ver com usos e costumes, ele está dizendo qual é o padrão mundano, e a gente vai ler alguns versículos aqui para a gente entender. Então, o capítulo 4, um dos assuntos que ele está abordando aqui é o mundanismo. Então, como que o Espírito Santo caberia dentro de um texto em que Tiago está falando de mundanismo? Olha como que ele começa o texto. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Então, veja que ele está tratando com a igreja para tentar descobrir por que vocês estão brigando, por que vocês estão se dividindo, por que vocês estão se matando, se degladiando. Ele vai dizer, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? É uma pergunta retórica. Ele vai responder, porventura não vem disto a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Então Tiago está dizendo, vocês estão brigando, vocês estão guerreando, porque vocês querem que a vontade de vocês seja sobreposta à vontade do outro. Verso 2. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Então, olha o contexto onde está inserido o versículo de número 5. Eu não posso ler o versículo 5 sem fazer uma análise de todos os versículos. Os que vêm antes, os que vêm depois, do contexto geral da epístola. Então, Tiago está dizendo, vocês são tão ruins, e essa ruindade de vocês está aflorando a tal ponto que vocês estão guerreando, se matando, para que a vontade de vocês seja sobreposta. Olha o verso 3.
Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites ou em vossos prazeres. Verso 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Vou explicar aqui a questão do adúltero. A palavra adultério aqui no texto que Tiago coloca, ela não é um simples adultério que acontece entre homem e uma mulher. O adultério que Tiago coloca aqui, ele é muito mais intenso, porque a palavra adultério ela aparece aqui no sentido de que uma pessoa está adulterando com outra pessoa com o pior inimigo da pessoa traída. Então o adultério aqui é muito mais grave, porque a pessoa está adulterando com o pior inimigo da pessoa traída. O que Tiago está dizendo? Vocês estão traindo Deus com o pior inimigo de Deus, que é o diabo. Então, por essa análise aqui, já dá para perceber que não pode ser o Espírito Santo aqui no texto, porque como é que eu vou encaixar o Espírito aqui nesse angu de caroço? Como é que eu vou encaixar o Espírito num contexto tão destruidor, tão devastador como esse aqui que nós estamos vendo aqui? E aí o próprio versículo 5. Aí você volta, então, do verso 1 ao verso 4, nós estamos vendo que o contexto aqui é de guerra. Então, como é que eu posso entender que aqui, no versículo 5, está falando do Espírito Santo num contexto destruidor como esse aqui que nós estamos vendo? Aí você parte para o versículo de número 6. Antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, porque o mundano, a característica do mundano, e ele não está falando aqui para descrentes, está falando para crentes aqui, a característica do mundano é a soberba, a marca do mundano é a soberba. Então, como é que Deus vai dar maior graça para o Espírito? Então quer dizer que o Espírito é soberbo, e eu não posso tirar o verso 5 do contexto. Então se aqui é o Espírito, então Deus vai dar maior graça para si mesmo, e Deus está se autonominando de soberbo, porque o Espírito é Deus, então Deus está se autonominando de soberbo. É ilógico. Verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, ele fugirá de vós. Oh. Então quer dizer que o Espírito tem que se autossujeitar a si mesmo. E o Espírito é tão fraco, tão inoperante, que ele tem que resistir ao diabo para que o diabo fuja. Então, pela leitura, simples leitura do próprio texto, já dá para entender que aqui não está se referindo ao Espírito Santo, mas sim o Espírito humano, ou a alma humana, a alma do indivíduo. Verso 8. Chegai-vos a Deus. Então quer dizer que Deus tem que se achegar a si mesmo. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Olha a continuação do verso. Limpai as mãos pecadoras, e vós de duplo ânimo purificai os nossos corações. Então quer dizer que o Espírito é tão pecador, que tem que se purificar dos seus pecados para poder se achegar a Deus. Se o verso 5 está falando do Espírito Santo, nós temos um problemão aqui gigante. Porque o contexto que nós estamos tratando aqui está tratando de mundanismo. E aonde o Espírito habita, o mundanismo ele sai. Aqui nós estamos vendo o mundanismo dentro da igreja. Verso 9. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Então, por essa simples leitura aqui, você lê no contexto como um todo. Aí se você continuar ainda, no versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, Ele vos exaltará. Então o Espírito tem que se humilhar também. Não faleis mal um dos outros. Então o Espírito fala mal dos crentes. O Espírito é um mexeriqueiro. Ele vai ser julgado, que é o que está no verso 12. Então, pela leitura de contexto, nós já descobrimos que não pode ser aqui o Espírito Santo. Porque se for o Espírito Santo aqui, nós temos um problema aqui gigante para ser resolvido. Como é que eu vou explicar o Espírito Santo sendo um pecador? Como é que eu vou explicar o Espírito Santo tendo que se arrepender diante do Senhor? Como é que eu vou explicar o Espírito Santo tendo que limpar os vossos pecados? Então, pela leitura de contexto, nós já descobrimos que não pode ser o Espírito aqui.
Então, o primeiro ponto é esse. Leitura de contexto. Já nos disse que não é Espírito Santo aqui, mas sim o espírito humano ou alma humana. Segundo ponto aqui. As palavras que Tiago usa aqui, no versículo de número 5, ele está bem próximo de Gálatas capítulo 5, versículo 17. Olha só o que diz Gálatas 5,17. Então, o que Tiago está usando aqui no versículo 4, a questão dos ciúmes, está bem próximo de Tiago 5,17, que diz assim, ó. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então há um combate aqui. Em Gálatas está havendo um combate, e em Tiago também está havendo um combate. Porque é uma luta do indivíduo ali. E é uma luta que está sendo vencida. Ele está sendo vencido porque ele está dando vazão à sua natureza humana com toda a sua força, na busca do seu próprio prazer, na busca da imposição da sua vontade. Então, o segundo ponto é que o texto que está sendo citado aqui está próximo de Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o espírito. Então, o que está sendo colocado lá é que o que o espírito diz lá está contra o Espírito Santo. Um outro ponto aqui que nós temos que considerar é o seguinte. O outro problema é a tradução da palavra Espírito. O termo se refere ao Espírito humano ou ao Espírito Santo? Então já estamos percebendo que não refere ao Espírito Santo, mas ao Espírito humano. Se entendemos a palavra com o significado de Espírito Santo, encontramos a dificuldade adicional de que em nenhuma outra parte da epístola Tiago faz referência a esse Espírito. Então, se aqui é o Espírito Santo, em nenhuma outra parte do próprio texto do Tiago vai fazer menção do Espírito dentro desse angu de caroço que nós estamos vendo aqui. Então, não pode ser o Espírito Santo. É o Espírito humano. Outro ponto. Se Tiago estava pensando no Espírito Santo, seria de se esperar que ele também fizesse referência ao Espírito Santo nos versículos anteriores e posteriores. Isso não acontece. A maioria das traduções, portanto, oferece a tradução Espírito com letra minúscula. Porque lá não pode ser, pelo que nós estamos vendo aqui, não pode ser o Espírito Santo dentro de um contexto devastador, de um contexto de guerra, de peleja. E onde há de fato o Espírito, a paz, não guerra, não peleja, como nós estamos vendo aqui. E em outras partes, nem nos versículos anteriores, nem nos versículos posteriores, Tiago está pensando no versículo 5 aqui, está pensando no Espírito Santo, porque não há uma referência nem anterior, nem posterior. Tá? Outro ponto que nós temos que entender aqui. A chave para compreendermos a citação encontra-se no termo inveja. Porque ciúmes é a mesma coisa que inveja. Tá? Se ele tem ciúmes, ele tem inveja. Agora, interessante que no grego essa palavra ciúmes ou inveja, ela está sempre ligada ao catálogo de vícios. Por exemplo, vamos ver aqui, Romanos, que é a mesma palavra, vai aparecer lá, Romanos, capítulo 1, e o verso de número 29. Então a palavra inveja ou ciúmes está sempre dentro do catálogo, do conjunto de palavras que significa vício. Olha o que diz Romanos 1, 29. Estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade. Então a palavra inveja ela vai aparecer sempre dentro desse contexto. Vamos ler mais. Gálatas 5, 21. Invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que não os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus, ou o reino de Deus. Então a palavra inveja aqui sempre vai aparecer no catálogo de vícios condenáveis pela Bíblia. Vamos ler mais.
Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6 e verso 4. Como é um texto difícil, eu tenho que citar bastante texto aqui para dar força à interpretação que eu estou dando aqui para o texto, de que não é o Espírito Santo, mas sim o Espírito humano. Não pode ser o Espírito Santo aqui dentro do contexto que nós estamos tratando aqui. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 6, verso 4. É soberbo e nada sabes, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins e suspeitas. Então, se você pegar os textos que nós estamos lendo aqui, depois você lê com calma, você vai ver que tudo que Tiago está tratando no capítulo 4 é as mesmas questões que está sendo tratada nos outros versículos. Então, como que a palavra que aparece aqui em Tiago, ela vai mudar de significado da noite para o dia? Em que nós estamos tratando aqui da questão, da palavrinha aqui para nós entendermos, da questão de ciúmes ou inveja. Porque quem tem ciúmes tem inveja. Então a palavra inveja aqui, ela sempre vai aparecer dentro desse contexto destruidor. Outro texto que nós podemos ler aí é Tito, capítulo 3 e versículo 3. Vamos ver o que diz Tito. Tito, capítulo 3 e versículo de número 3. Olha o que diz Tito, capítulo 3, verso 3. Porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Ora, não é o mesmo contexto do capítulo 4? Nós estamos falando de pessoas que estão se matando, que estão se degladiando, que estão se odiando, que estão se engolindo viva, para que a sua vontade seja posta em prática. Então, como é que essa palavra ela vai ter uma conotação positiva aqui? Ela vai mudar. E quando ela aparece nesse conjunto de textos aqui, sempre é negativo. Então, eu vou atribuir essas questões todas ao Espírito Santo. Não quer dizer que o Espírito ele faz tudo isso, ele tem esses desejos devassos, podres e malignos. Então, não é o Espírito Santo, é o Espírito humano que Tiago está dizendo aqui. 1 Pedro capítulo 2 e verso 1 diz assim, olha: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, invejas e todas as murmurações. Então perceba que uma palavra não pode mudar da noite para o dia de significado só porque apareceu lá Espírito. Então, quando a palavra ciúmes ou inveja que aparece lá no texto, ela está dentro desse contexto, desse catálogo de vício, no versículo 5, ela não muda, ela traz o mesmo sentido de devassidão, podridão, toda a carga maligna que é tratada nos outros textos. Então, esse é outro ponto que nós temos que considerar aqui. Um outro ponto aqui gramatical, que a gente pode ver que não é o Espírito Santo, mas o Espírito humano, é o seguinte: se entendemos o termo Espírito como sujeito ou como objeto principal, então como é que nós vamos entender? Se ele é o sujeito, o Espírito tende à inveja. Então, se no texto o Espírito aqui for o sujeito, então ele tende à inveja, ele é o produtor da inveja. Se o Espírito aqui for objeto, ele vai sofrer a ação do verbo principal, ou seja, Deus anseia pelo Espírito. Então, o Espírito aqui não é sujeito. O Espírito aqui, ele é objeto, que sofre a ação do verbo principal, que é anseia. Então ele está sofrendo a ação de ansiar, ou seja, que Deus deseja o Espírito. Então, se ele for sujeito nessa frase aqui de Tiago 4 e 5,
Então ele sofre ação, certo? No caso aqui da questão de habitar, de que o Espírito habita, ou inveja, ou no caso inveja. Tá? Mas, como nós sabemos que estamos numa condição, hoje mesmo sendo salvo em Cristo, nossa condição é de deterioração, ou seja, o pecado ainda habita em nós. Há uma briga dentro de nós entre fazer o bem e fazer o mal. E a propensão da alma humana é sempre a corrupção, ou seja, é sempre fazer aquilo que é ruim. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos 7,19 que há esse embate, essa luta dentro do homem, entre fazer o bem e fazer o mal. A propensão do homem para fazer o mal. Então, pelo fato da nossa alma tender sempre para fazer o mal, nós concluímos que o Espírito aqui, ele é sujeito da oração e não objeto da oração. Então fica assim, olha. O Espírito que ele fez habitar em nós tende à inveja, ou seja, o Espírito que Deus colocou em nós, o Espírito humano, a alma humana que Deus colocou em nós, ela está propensa para a inveja, para os ciúmes, para essas coisas todas que nós vimos aqui nos textos passados. Então, o Espírito aqui não é objeto, e sim sujeito da oração. Se ele é sujeito, então ele é produtor dessas coisas aqui. Então, ele que deseja, ele que produz essas misérias, tudo que nós estamos vendo aqui. Então, nós concluímos que, e para entender mais ainda, se você pegar o versículo de número 5 e o verso 4, que vai falar sobre a inimizade, porque nós vemos lá no versículo 4, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Não é isso que está no texto lá? Vamos voltar lá e vamos ler novamente o texto. 4:4, diz assim. Ele vai dizer, olha, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. O verso 5 é continuação do verso 4. Então, como é que pode o Espírito se tornar inimigo dele mesmo? Não tem lógica, não tem cabimento isso daí. Um teólogo alemão do século XVI, Zacarias Ursinus, diz o seguinte. Ele concluiu o seguinte pensamento. Ele ponderou. Então, Zacarias Ursinus ponderou. Se era capaz de fazer aquilo que Deus esperava dele. Então ele pergunta, será que eu sou capaz de fazer aquilo que Deus esperava de mim? E ele conclui, não. Tenho uma tendência natural a odiar a Deus e ao meu próximo. Então ele faz a pergunta, se ele era capaz de fazer aquilo que Deus esperava dele. Ele diz, não. Porque a tendência natural do ser humano é odiar a Deus e odiar o próximo. Então, queridos, eu sei que a tradução está sacralizada, e em muitos lugares vai continuar sendo pensado desse jeito mesmo, que o Espírito que diz lá é o Espírito Santo, mas é uma infeliz interpretação, porque pelo contexto que nós vimos aqui, e onde a palavra se encaixa no catálogo de vício, onde ela aparece junto com esse catálogo. Então como é que eu vou atribuir toda essa mazela ao Espírito Santo? Vão continuar pensando assim, eu não posso fazer nada, mas eu estou dando a minha opinião aqui, minha interpretação, calcada em autores e intérpretes consagrados, e também por ter feito uma própria análise do próprio texto grego, e lá no texto grego não dá margem para entender que seja aqui o Espírito Santo. E fica aí para você pensar e analisar e concluir se tem coerência ou não o que nós estamos dizendo aqui. A NTLH, olha como que ela traduz o versículo de número 5. Não pense que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras Sagradas. O Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. Ora, a tradução da NTLH nesse texto
está perfeita. Não pense que não quer dizer nada esta passagem das Escrituras. E o interessante, quando ele faz menção às Escrituras, ele está dizendo o seguinte, olha, o que eu estou tratando aqui no capítulo 4 já foi tratado em outros lugares. Já foi tratado nos profetas, já foi tratado por outros apóstolos, e eu estou só repetindo o que já foi tratado. E aí ele vai dizer, o Espírito que Deus pôs em nós está cheio de desejos violentos. E outro detalhe aqui é que ele não está dizendo o Espírito que ele fez habitar em nós, mas o Espírito que ele pôs em nós já nos joga para a criação. Então, o próprio texto está pressupondo a criação. Ou seja, quando que ele pôs isso? No ato da criação. Ele colocou a alma dentro do cidadão, o cidadão se fez alma vivente. E é essa alma que faz todas essas misérias quando está fora de Cristo Jesus. Então, que Deus os abençoe. Faça a sua própria análise. Você tem vários textos que eu passei aí. Por que eu estou calcado nessa interpretação? Passei todas elas aí. Você agora faça sua análise e chega à sua própria conclusão. E até o próximo vídeo, nas próximas semanas aí, eu vou estar fazendo uma série de mensagens em cima das bem-aventuranças. Então, nos próximos dias eu vou estar colocando mais vídeo aí para vocês. Divulgue o canal, divulgue aí para o pessoal participar. E também, se quiser mandar sugestão, coloca lá nos comentários lá o que você quer que seja falado aqui, o que você quer que seja dito. E nós gravamos e colocamos à disposição aí, tá bom? Até a próxima.